Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim? Pode ativar o seu. Ah, o seu já está ativado, né, Tá Gabriel? ativada já. Boa noite, gente. Eu sou a Júlia, estudante e ligante da Liga de Medicina da Família e Comunidade da Faculdade de Medicina de Barbacena, em Minas Gerais. Estou no nono período e hoje vou ser mediadora da oficina A Importância das Visitas Domiciliares na Atenção Primária. Ministrada pela doutora Gabriela, vou ler o currículo dela aqui para vocês. Ela é médica de família e comunidade, formada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, atuando atualmente, né, na comunidade do Jacarezinho e no Lapa, mestrando em saúde pública pela ENSP, da Fiocruz, participando esse ano na diretoria científica da ANFAC, no Rio de Janeiro, Associação dos Médicos de Família e Comunidade do Rio de Janeiro. Então, vou passar a palavra para a doutora Gabriela. Primeiro, vou pedir para todo mundo desligar o áudio e o vídeo, né, para não haver interferências. E ao longo da palestra, vocês podem mandar as dúvidas aí no chat. E no final, eu vou ler para a doutora Gabriela e ela vai discutir um pouco, tá bom? Qualquer coisa pode perguntar no chat também. Tá ótimo. Boa noite, gente. Então, como fui apresentada aí, meu nome é Gabriela, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância das visitas domiciliares, né? No contexto aí da atenção primária à saúde. Achei muito interessante essa oficina muito potente, porque a gente não tem aula disso na faculdade, a gente não tem aula disso na graduação, e a gente não tem aula disso na residência. A gente aprende a fazer visita domiciliar na prática, né? A minha primeira visita domiciliar, quando eu entrei na residência, a minha preceptora falou assim: olha, a primeira visita a gente vai junto, as próximas é contigo. Eu falei, tudo bem. E a primeira, ela selecionou lá os pacientes que a gente tinha aqui, a gente foi junto, eu olhei o que ela fazia, tentei captar algumas informações, e a partir daí eu desenvolvi algumas coisas que eu aprendi com ela, algumas coisas que eu aprendi praticando, errando, aprendi conversando com outras pessoas. Então, achei muito legal essa oficina. Eu acho que é muito potente e a gente não vai ver isso sempre, tá? Então, vamos lá. Começando aqui um pouquinho, falar para vocês, né, o que é a atenção domiciliar, né? É uma modalidade de atenção, né, de saúde, caracterizada por um conjunto de ações, promoção de saúde, prevenção, tratamento, paliação, né, reabilitação de indivíduos, que é prestadas no domicílio, né, garantindo aí a continuidade dos cuidados. Ela é indicada para as pessoas que apresentam alguma dificuldade, ou temporária, ou dificuldade, né, definitiva, de sair do seu domicílio, de sair do seu espaço da casa, para chegar até algum serviço de saúde, né? Ou ainda algumas pessoas que estejam ali em situações na qual a atenção domiciliar ela é ofertada ali, é mais oportuna para o tratamento da pessoa naquele momento, tá? E ela visa proporcionar ao paciente cuidado mais humanizado, próximo à rotina da família, evita a hospitalização, né, desnecessárias e diminui ainda riscos de infecção, né? O que tudo isso significa? Potencialidades e limitações da nossa prática durante a visita domiciliar. Eu diria que tem muitas mais potencialidades do que limitações, né? O que a visita domiciliar pode proporcionar a gente? Primeiro, conhecimento do nosso território e da nossa população. Nós somos médicos de família e comunidade. Então, estar no território está dentro da nossa formação. A gente precisa conhecer o nosso território e a gente precisa conhecer a população daquele território, que é a população da nossa equipe de saúde, da nossa clínica, né? Outra coisa, criar vínculo, né, com o paciente, com o familiar e com o seu território. Muito importante, porque às vezes essa questão familiar e paciente, elas estão um pouco afastadas, e nós, como os médicos de família e comunidade, a gente às vezes precisa entender um pouco mais do contexto domiciliar, do contexto familiar do paciente, e nada melhor do que ir dentro da casa dele, conhecer de pertinho toda essa rotina, para poder criar vínculo, o paciente poder falar, nossa, que médica legal, vem aqui na minha casa, a gente faz orientações, ele começa a ver as questões de saúde de uma outra forma, né? Então,
É bem legal essa questão de confiança, de vínculo. Às vezes o familiar que você nunca vê é um filho que sempre trabalha, mas quando você fala que vai fazer visita, ele dá um jeito de ficar em casa, e você conhece o filho, você conhece o neto, você entende coisas que às vezes limitam o seu tratamento, e você, nossa, quando eu vim na casa eu entendi tudo, assim, entendi por que que não dá certo essa minha proposta de tratamento, né? É muito legal isso. E aí outra coisa é promover acesso, né? É, aí um dos princípios do SUS, né, dos atributos da APS é universalidade e acesso, né? Então, se o paciente ele é acamado, se o paciente é restrito, ele nunca vai conseguir ir até a gente, né, dentro da clínica. Então, quando a gente sai do nosso consultório e vai até ele, a gente está promovendo acesso ao cuidado, né? E aí, né, um cuidado mais integral, longitudinal, pela sua própria equipe de saúde, né? Pela equipe que conhece o paciente, pela equipe que cuida do paciente, né? A gente já, quando a gente vai trabalhando naquela mesma unidade, né, durante um tempo, a gente conhece os nossos pacientes, a gente conhece as características de cada um. Então, às vezes surge assim, o paciente foi na UPA porque estava com tal coisa e fizeram tal... Opa, calma, não. Tá errado. Eu conheço esse meu paciente, não é isso, ele não é assim, né? Então, a gente conhece o nosso paciente e fazer esse cuidado longitudinal e integral é só com a gente. O médico da UPA não faz, o médico da internação, do hospital não faz. Aí, quando a gente faz a visita, a gente potencializa isso, então é muito legal. Eu tiro aqui como uma única limitação. As nossas ações dentro do território, elas ficam um pouquinho mais limitadas. É claro que a gente consegue fazer muita coisa, né? Mas a gente tem algumas limitações, é claro, né? Se precisar fazer, o paciente, sei lá, está desidratado, se precisar fazer uma hidratação venosa, você não vai conseguir fazer, né, dentro do território, dentro da casa do paciente. É claro que você pode, eu vou até mostrar para vocês mais para frente, você pode levar muita coisa na sua maletinha do médico de família, mas nem tudo vai ser possível você fazer dentro do território, né? E assim, do que eu falei das nossas potencialidades, nada mais é do que os atributos da APS, né? Então, a gente nada mais está fazendo do que a própria Bárbara Stark já falava que a gente devia fazer quando a gente, né, trabalha como médico de família e comunidade, né? Então, assim, muito importante. Como que a gente aprende a planejar uma visita domiciliar? Não é da nossa cabeça que a gente tira, né? Hoje eu tô afim de ir nesse paciente. Não, tem toda uma estrutura, tem toda uma dinâmica, e tem o paciente que é elegível e o paciente que não é elegível. Se é um paciente que dá para ir na clínica, se é um paciente. Não é todo mundo que vai receber visita. E aí eu selecionei aqui algumas questões. Então, a gente tem que sempre, quando a gente vai planejar uma visita, a gente tem que entender: é uma visita eletiva ou é uma visita de urgência? Porque uma visita eletiva, eu posso planejar para daqui a 1, 2 semanas. Uma visita eletiva, às vezes, eu tenho que ir hoje mesmo, no mesmo turno, ou no horário da tarde, ou tem que ir no máximo no dia seguinte, né? E essa visita, ela foi um chamado da família, ela foi um chamado do paciente, é uma visita que a gente vai fazer uma busca ativa porque o paciente está sumido, a gente abandonou o tratamento, a gente precisa ir atrás dele para chamar ele de volta, né? Essa visita, ela é uma internação, onde o paciente, internação domiciliar, onde o paciente, sei lá, recebeu alta do hospital e ele ainda está se recuperando e aí está, né, dentro acamado ali, né, meio que uma internação domiciliar. Ou uma visita periódica, é só uma rotina, um paciente idoso que é hipertenso, diabético, que não consegue ir até a clínica, é difícil manejar para sair da casa dele, e a gente vai só fazer essa visita só para ver como é que as coisas estão, né? Então, isso tudo a gente acaba discutindo na reunião de equipe, né? A reunião de equipe, a gente vai, né, traçar os objetivos da visita, né? Se é uma busca ativa, se é um acompanhamento de doença crônica ou se é uma doença aguda, se é um paciente novo que eu nunca conheci, ou se já é um paciente antigo que a equipe de saúde ali já conhece, né? A gente vai ver, então, quem são os candidatos a receber essa visita, acamados, restritos, demenciados, hipertensos, diabéticos, né, de difícil controle, geralmente. Se é um paciente de saúde mental grave, esquizofrênico, que não consegue ir até a clínica, porque quando vai até a clínica tem muita gente, ele se sente invadido e entra em surto, então esses pacientes às vezes não conseguem ir até a clínica, a gente precisa fazer uma visita domiciliar, ou nem saem de casa, né, tem muitos pacientes
graves de saúde mental que nem conseguem sair da própria casa, ficam trancados mesmo dentro de casa, né? Então, também são casos para receber, né, visita. Ou, às vezes, é um caso complexo, uma família complexa, uma família vulnerável, né? Então, a gente vai elencando quem são esses pacientes candidatos a receber a visita. Outra coisa muito importante para a gente traçar durante o planejamento da visita. Eu vou fazer visita para um paciente específico ou uma questão familiar que eu preciso resolver, né? Ou uma família complexa, com pai, mãe, tio, avô, neto, todo mundo manda e desmanda, ninguém está responsável exatamente pelo cuidado do paciente, né? Cada um responde, mas ninguém responde, então às vezes a gente precisa responder essas questões. Eu tenho um paciente, às vezes, idoso, acamado, ou restrito, ou tem muitas limitações funcionais, hipertenso, diabético, aí tu faz exame, tá tudo descontrolado, e ninguém se responsabiliza pelo cuidado desse paciente. A dinâmica familiar é uma dinâmica estranha, uma dinâmica que a gente não consegue entender muito bem. Então, a gente precisa ir até lá para fazer uma reunião familiar mesmo. A gente ali tem que elencar várias situações e traçar planejamentos junto com a família, que é uma visita que acaba demorando mais tempo, leva muito mais tempo para você poder fazer. E outra coisa importante, visita domiciliar não é visita só médica, né? Então, quando a gente fala de visita domiciliar, a gente tem uma equipe de saúde da família. Então, assim, essa visita, esse paciente precisa de uma visita médica, ou não, às vezes esse paciente só uma visita de enfermagem dá conta, né? Ou só o técnico de enfermagem, que precisa só de uma coleta domiciliar, ou precisa de fazer alguma checagem ali, que o técnico consegue dar conta. É uma visita que só o agente de saúde pode fazer, né? Mais buscativa, né? Que a gente precisa ir atrás. Ou uma visita para o NASF, né? O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nem toda unidade tem esse núcleo, né? A minha unidade, uma das unidades que eu trabalho tem, que é o Jacarezinho, a Lapa não tem, né? Então, às vezes, é uma visita que a gente vai traçar ali durante a reunião de equipe, que o fisioterapeuta tem que ir, que às vezes o nutricionista vai, ou que vai, sei lá, o nutricionista e o educador físico, ou que vai o nutricionista e o fisioterapeuta, e não necessariamente vai o médico, né? Então, a gente também vai traçar todos esses objetivos e elencar os pacientes para cada profissional. Então, é importante, assim, no dia da visita, né? A gente já estabeleceu os pacientes, a gente agora tem que, no dia da visita, a gente tem que se preparar para ela. Então, como é que a gente se prepara? Primeiro, você tem que avisar o seu paciente que você vai até a casa dele. Primeiro, ele tem que estar acordado, né? Ele já tem que estar, sei lá, de banho tomado, café da manhã tomado, se for na parte da manhã, se for na parte da tarde, é uma visita que o paciente tem que estar almoçado, que está preparado para te receber. Você não vai chegar de surpresa, oi, apareci aqui, vim tomar um café, vim ver como é que você está. Ele fala, não, amigo, não quero te receber aqui hoje, não estou preparado para você. Então, a gente sempre avisa de véspera ou alguns dias antes, né? Geralmente, a gente pede para o agente de saúde ir lá, né? E avisar o paciente, ó, estamos programando essa visita, a gente vai aí e tal. Fica preparado. Outra coisa importante, a gente tem que ler o prontuário do paciente, né? A gente tem que ir pronto para a visita. Eu não posso simplesmente bater na casa do paciente sem saber o que eu estou indo fazer lá, né? Então, eu tenho que saber se é um paciente hipertenso, eu tenho que saber quais são as medicações que ele toma, eu tenho que ver checar quando foi o último exame que eu pedi e se estava alterado ou se não estava alterado, né? Então, assim, eu tenho minimamente estar preparado, né? E aí eu gosto de fazer o quê? Eu sempre faço, eu levo um caderninho, né? Eu vejo lá quantos pacientes eu faço um resuminho bem pontual, assim, fulano de tal, Dona Maria, tantos anos, hipertensa, diabética, toma tal e tal medicação, último exame foi tanto, tá? Eu faço um mínimo de um resuminho lá para quando eu chegar, antes de entrar na casa, eu checo assim, o que eu vim fazer aqui. Tá, eu vim, porque a Dona Maria precisa disso, 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 e né, durante a visita eu vou só checando e pontuando, né? Se eu medir a pressão, eu boto o valor da pressão, se eu fiz uma ausculta, eu boto o que eu achei na ausculta, e vou ali acrescentando no meu resuminho, para quando eu voltar para a minha unidade, eu poder também registrar tudo isso que eu fiz, né? E também é muito importante a gente saber quem vamos, quem são as pessoas que vão na visita domiciliar, né? Então, se vai eu e minha agente de saúde, eu tenho que saber quem é a agente de saúde que vai comigo naquele dia. A gente trabalha muito com escala, né? Então, assim, cada semana, um agente de saúde que me acompanha. Ou, por exemplo, se eu tenho 5 pacientes para ir e 3 acaba sendo de uma mesma área, de um mesmo ACS, aí dá preferência por aquele ACS que já conhece aqueles pacientes irem comigo, né?
ou enfim, eles têm as escalas deles, aí vê quem é que está disponível para poder fazer a visita comigo. Então, assim, quem vamos? Porque na hora da visita, eu sei quem eu vou acionar. A minha visita geralmente começa às 9 da manhã, então quando dá 10 para as 9, eu falo assim, fulano, é você que vai comigo? Então vamos embora. Eu não fico assim, gente, quem é que vai comigo? Quem está preparado? Porque a gente perde tempo, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, quem vamos na visita domiciliar? E aonde vamos, né? Então, é sempre bom a gente traçar um roteiro de quais pacientes que a gente vai. Então, a minha lista de paciente hoje é esse, esse, esse. Então, o endereço é esse, então o melhor trajeto é ir primeiro aqui e depois ali, ou esse paciente vai demorar mais aqui, então vamos primeiro nele, vamos deixar ele por último, traçar a nossa rota, né? E como vamos, né? A gente vai de carro, a gente vai a pé, a gente vai pegar um mototáxi, né? A gente vai pegar um ônibus, a gente vai pegar um carro, não sei. Acho que cada território é muito dinâmico, né? É muito fácil eu falar em questão de Rio de Janeiro que as minhas 2 unidades eu atravesso a rua, eu estou no meu território. Mas eu fiz visita domiciliar onde eu tinha que pegar um barco. Quando eu estava no meu eletivo em Manaus, que eu fiz população ribeirinha, a visita domiciliar era de barco. Então, assim, a gente pega um barco, vai na casa do paciente, depois a gente entra no barco de novo, vai em outro paciente, ou vai em outra comunidade, né? Então, assim, tem lugar que faz população rural, que a visita é de carro. Entra todo mundo na caminhonete, bota tudo que precisa na caminhonete e segue, porque é uma fazenda aqui, a outra fazenda lá, né? Um mini sítiozinho aqui, outro mini sítiozinho lá longe. Longe, às vezes 30 minutos da unidade de saúde, então não é perto. Então, como vamos, né? Na Rocinha, onde o pessoal trabalha aqui na comunidade do Rio de Janeiro, tem muita gente que trabalha na parte alta da Rocinha que pega mototáxi. Sobe no mototáxi e vamos embora fazer visita de mototáxi. Então, assim, tem várias realidades, né? Acho que a gente tem que planejar sempre como vamos e quanto tempo nós temos. Eu tenho 2 horas para fazer uma visita? Eu tenho um turno da manhã inteiro? Né? Vai ser uma visita mais rapidinho, eu só vou ter 40 minutos? Porque isso depende de quanto tempo eu vou poder demorar em cada paciente e vou poder também, né? Se eu tenho 5 pacientes para ir, eu não posso demorar 1 hora em cada paciente. Mas agora, se eu tenho 2, dá para demorar 1 hora em cada paciente. Né? Então, assim, é importante a gente fazer essa programação. Né? Então, assim, o que temos para ver, o que temos para ouvir, o que temos para fazer e o que temos que avaliar lá. Então, é importante você ir com essas metas aí meio que na sua cabeça para poder dinamizar a sua visita domiciliar. Né? Importantíssimo, né? Como eu falei, as nossas ações, elas ficam um pouco limitadas no território. Mas se a gente levar uma maleta preparada, a gente fica muito mais potente no território. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Às vezes a gente sai para fazer visita num paciente e o vizinho te vê ali, tem um paciente passando mal que vai te chamar, você vai precisar ir de urgência. Se você estiver despreparado, aí você está muito mais limitado. Mas se você tiver ali uma maleta do médico de família, você vai estar preparado para o que der e vier, né? Então, assim, a gente chama de maleta do médico de família, maleta do NFC. O que levar? Primeiro, importantíssimo, qualquer visita domiciliar, você tem que estar de jaleco, de crachá e com o teu carimbo ou com o teu certificado lá do CRM. Como eu disse, as realidades são múltiplas, né? Eu faço visita dentro de uma comunidade com tráfico, uma comunidade armada, uma comunidade que a qualquer momento eu estou fazendo visita, pode sair tiroteio, a polícia pode invadir a comunidade, eu estou dentro da comunidade, eu tenho que estar identificada. Né? Se eu estou dentro da casa do paciente, entra, a polícia invade, não sei. Eu sou médica, né? Sou médica ali da clínica, estou aqui fazendo visita, então eu tenho que estar identificada. Tem que ter crachá, tem que ter carimbo, tem que ter jaleco, para todo mundo saber quem eu sou. Eu passo no meio da boca de fumo para poder fazer o meu território. E aí, se eu passar lá de roupa normal, o traficante vai falar, quem é essa pessoa entrando na comunidade? Agora, se eu passo identificada, com crachá, com a minha maletinha, ele já até me cumprimenta. Oi, doutora, bom dia. Eu falo, bom dia. Passo no meio da boca, cumprimento eles. E é isso, assim, para onde a gente for, a gente tem que estar identificado, para não correr riscos, né, de dar ruim. Então, outra coisa que é importante a gente sempre levar, nosso material de trabalho. Esteto, esfigmo, uma balancinha digital, se você precisar pesar o paciente, levar um sonar, principalmente, né, se você for fazer visita ali em alguma gestante, buscativo em alguma gestante, mas é importante levar lá o seu sonar, né? Levar ali um termômetro,
paciente não tem termômetro em casa, né? Então, muitos pacientes, é prática, é a nossa rotina. Tem febre? Ah, não sei. Ah, é febre? Eu acho que tive. Então, o paciente não tem termômetro. Então, se você vai numa visita, leva seu termômetro. Desconfia que o paciente está com alguma doença infecciosa, pode estar com febre, você tem o seu termômetro lá e vai medir a temperatura do paciente, né? Luva de procedimento, né? Importante, você não sabe, vai que você vai fazer uma visita, tem paciente com uma ferida na perna, tem alguma coisa que você precisa colocar a mão, examinar melhor, às vezes tem coisa na cabeça, né? Alguma ferida infecciosa que é importante você ter luva dentro da sua maletinha, né? Levar receituário, né? Receituário comum, receituário de consulta controlada. Eu tenho uma vantagem que a minha unidade, nos 2 lugares que eu trabalho, ela é muito perto da minha área. Então, assim, às vezes, se eu não levar o receituário, eu vou lá, faço as orientações que eu tiver que falar, anoto o que ficou de pendência para fazer, eu volto para a minha unidade, faço tudo, registro tudo no computador, faço receita, faço tudo, pedido de exame, e depois o paciente, a família do paciente, o paciente geralmente não, mas a família vai lá e passa na unidade e pega. Mas nesses lugares que a visita é longe do território, você tem que levar tudo. Você vai fazer o receituário, você vai fazer o pedido de exame, vai deixar com ele lá na hora. Você não vai voltar para a unidade para fazer tudo isso, para depois alguém ir lá buscar, porque é isso. Se é de barco, se é de carro, é longe da unidade, então você tem que agilizar essas coisas. Tá? Então, é sempre importante levar esses receituários. Receituário, pedido médico, tudo isso. E as medicações, é sempre importante levar medicação. Você vai, sei lá, pega um paciente que vai em casa, chega lá, a pressão tá 200, 20/10. Você tem que ter um captopril ali na tua bolsa. Vai lá e bota um captopril, dá para ele tomar. Às vezes o paciente não tem nenhuma medicação em casa, aí às vezes tem que tocar na casa do vizinho, para o vizinho dar uma medicação emprestada. Assim, é sempre importante ter medicações SOS, né? Um captopril, uma dipirona. E aí uma coisa que eu botei aqui que foi preservativo. Eu, como faço visita na comunidade, eu tô andando assim na minha área, até eu chegar na casa do paciente, muita gente para e me pergunta, doutora, tem camisinha aí? Tem camisinha? Eu passo às vezes dentro do bar, sabe? Então, assim, os pacientes estão no bar, 9 horas da manhã, virados do dia seguinte, eles me veem de jaleco, doutora, tem camisinha? Toma aqui a camisinha, toma aqui para você a camisinha. Então, é muito legal essa dinâmica, né? Leva a camisinha, cara, leva a camisinha para visita, distribui, né? Protege o pessoal da tua comunidade. Então, vamos organizar a nossa maletinha do MFC quando a gente for fazer uma visita. Isso é muito importante. Ajuda e salva vidas, viu? E aí, assim, conhecendo um pouquinho do seu território, né? Como eu falei, a gente não consegue ser médico de família sem estar ligado ao seu território, né? Sem a gente ter vínculo com o nosso território. E a visita domiciliar, ela é muito potente nesse sentido, né? Deixa eu só... aqui primeiro. Então, quando você está fazendo uma visita, é importante você observar as casas, como é que são as casas do meu território, né? Como é que são as ruas do meu território? Tem muito lixo? Tem muito esgoto? Tem rato passando? Tem valão passando? É uma rua asfaltada? É uma rua esburacada? É uma rua de terra? Como é que é a rua? Como é que são as casas? São casas de madeira? São casas de alvenaria? São, sei lá, casas de 2 andares? São casas grandes? São fazendas? São sítios? Como é que são as casas? Como é que são as ruas do meu território, né? Como é que são o comportamento das pessoas no meu território, né? Quem são elas, né? Por onde eu passo, né? Até chegar na casa dos meus pacientes. Então, é muito importante a gente conhecer, né? Conhecer a dinâmica do seu território, quais são as potencialidades que você tem ali dentro. Se você tem creche, se você tem escola, se você tem igrejas, né? Templos, né? Centros ecumênicos, né? Igreja católica, evangélica, candomblé, enfim, o que você tem ali, né, que são dispositivos, né, utilizados pela população? Tem associação de moradores? Tem alguma ONG no seu território que faça algum trabalho social, que faça, né, algum trabalho com a população? Então, você tem que conhecer tudo isso. Esse trabalho a gente faz assim que a gente entra na residência, a gente é obrigado, não é que obrigado, assim, tem um trabalhinho para a gente fazer, que é um trabalho de diagnóstico do nosso território, que é justamente isso, assim, vamos diagnosticar o que a gente tem aqui, o que a gente tem de potencialidade, o que a gente pode tentar trabalhar com a comunidade para conquistar, né? Por exemplo, no Jacarezinho,
os meus pacientes reclamam muito que lá não tem nenhuma quadra poliesportiva, não tem onde eles fazerem esporte, né? Então a gente fala, meu amigo, você tem que caminhar, você tem que fazer uma hidroginástica, você tem que fazer... Eles falam, doutora, não tem. Né? O mais perto que eu tenho, tem que pegar um ônibus, eu não tenho dinheiro para o ônibus, então eu não consigo ir. Então, a gente precisa também conhecer o que a gente tem de dispositivo para saber o que a gente vai oferecer para o nosso paciente durante as nossas consultas, as nossas abordagens, né? Tinha, né, não tem mais, onde eu trabalho, tinha uma escola de música voluntária que funcionava num campo de futebol e o pessoal tinha aula de música lá, então era muito potente. Infelizmente acabou acabando, né, mas era muito legal, assim, tinha violino, tinha várias coisas. Então você pode oferecer isso, você pode ofertar isso. Olha, você conhece a escola de música, você tem uma atividade para fazer, então é importante você saber, né? Muita gente, às vezes, vai... no meu território, geralmente tem muito... O que predomina lá são os evangélicos, né? Então, tem muita igreja evangélica. Então, assim, muitos pacientes, né, frequentam a igreja, eles usam o pastor como uma referência. Então, é importante a gente poder também dialogar com isso. Olha, vamos conversar com o pastor, o que a gente dá para a gente fazer para ajudar a gente aqui, a gente poder trabalhar junto. Então, é importante conhecer o nosso território. E a visita domiciliar é muito potente para isso, viu? Falando aqui rapidamente do meu território, né, em particular. Eu trabalho numa comunidade chamada Comunidade do Jacarezinho, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. É uma comunidade extremamente dominada pelo tráfico, uma comunidade armada, onde a minha área ela é bem atrás assim, da clínica. A clínica tá aqui, né? E aí atrás passa uma linha do trem, e o meu território é a primeira rua atrás da linha do trem, é uma rua que fica na linha, assim, o barulho do trem passando é absurdo, já é a minha primeira rua que eu faço do meu território. Então, essa é uma realidade, assim, eu passo dentro da Boca para poder fazer visita domiciliar, né? Na linha do trem fica o fumódromo, o pessoal fumando maconha, tem um barzinho, tem um botequim bem na esquina, assim, da linha do trem, onde eu tenho que passar. E aí, na rua de trás dessa rua da linha do trem, é onde tem a Boca, assim. E antigamente era tudo aberto, mas quando começaram a ter operações com águia passando, eles colocaram uma lona para poder cobrir a boca, né? E aí a boca fica cobertinha lá. E quando tem alguma operação, eles entram bem pela linha do trem, né? A polícia entra pela linha do trem, então a polícia entra na minha área. É uma coisa assim bem difícil. É legal a dinâmica, mas é bem difícil. E aí, nessa comunidade, para eu poder fazer visita domiciliar, a gente tem na nossa unidade uma coisa chamada, um grupo, né, chamado Acesso Seguro. O que é isso? É um grupo de pessoas que trabalham na minha clínica, que são compostos por ACS, tem médicos, enfermeiros, técnicos de saúde bucal, a gerente. Então, tem pelo menos uma pessoa aí de cada categoria que compõe esse grupo do Acesso Seguro. E aí, todo dia, a gente tem que fazer uma classificação do nosso território. Se a gente achar que está tudo seguro, que o território está tranquilo, que naquele dia não tem nada tenso para que ocorrer alguma operação policial, a gente classifica como verde, e aí a gente está liberado para sair da clínica para poder fazer visita domiciliar. Se por acaso a gente entende, né, principalmente os ACS que vêm da comunidade para a clínica, às vezes de manhã cedinho, 6h30, 7 horas, eles olham, o pessoal do tráfico está ligado, a boca não abriu, eles estão escondendo tudo, eles estão com muitas armas, está tenso o clima. A gente classifica como amarelo, e aí ninguém pode fazer visita domiciliar nesse dia. Né? A gente fica dentro da unidade, tem que atender dentro da unidade, mas não pode sair para entrar na comunidade. Né? E, se por acaso acontecer de ter operação policial, a gente bota acesso vermelho, e aí a unidade é fechada naquele dia. Então, assim, já aconteceu da unidade nem abrir, das 6 horas da manhã está tendo operação, e a gente nem chegar a abrir a unidade, e já aconteceu de no meio do dia o acesso ficar vermelho, assim, já aconteceu, inclusive, de ter gente fazendo visita domiciliar, e sem mais nem menos, sem nenhum aviso prévio, o BOP entra, o batalhão entra com
enfim, com águia e tudo mais, e ter funcionários presos dentro do território. Eles acabam se abrigando, obviamente, dentro da casa de algum paciente. A gente nunca vai sozinho, né? A gente que é de fora da comunidade, a gente só entra na comunidade com o agente de saúde, porque é quem conhece, né, a comunidade, sabe para onde a gente pode ir se acontecer alguma coisa dessa. Então, essa é uma realidade. E a gente tem um acesso seguro aí para garantir que a gente possa ir e vir com uma certa segurança. A minha outra realidade é a Lapa. A Lapa é um cartão postal do Rio de Janeiro. É uma comunidade, não é comunidade, é uma área de pensões, cortiços. A minha área ali na Lapa, eu pego uma população de rua muito grande, moradores de rua, que já é uma característica completamente diferente. A população que mora nos prédios geralmente tem um plano de saúde, usa mais a clínica para fazer vacina, para fazer uma outra consulta de acompanhamento, mas tem muito plano de saúde, faz muita coisa por fora da unidade, né? Ou quando não mora nos prédios, é uma população já muito pobre, assim, mas é uma população pobre de cortiço. Às vezes mora uma família inteira dentro de um quarto e sala, de um cortiço bem ruim, assim. Ou população de rua, né? Então, são realidades completamente diferentes. Na Lapa, eu não preciso ter acesso seguro, na Lapa eu posso sair para fazer visita a hora que eu quiser, né? Não tem tráfico, não tem coisa, né? Não tem as armas, não tem nada disso. Mas tem uma certa violência, você também não vai sair sem nenhum problema, porque tem assalto, tem algumas coisas, então a gente tem que sair com algum certo cuidado, mas a gente também sempre só sai com um agente de saúde, a gente nunca sai sozinho, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da realidade do que eu estava falando, né, no Jacarezinho. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui, onde eu estou passando aqui a setinha, é a linha do trem, né? Aqui é o terreno da clínica. Mas tem um muro, aí aqui mais para frente é a clínica, e essa primeira rua aqui, onde já pega aqui a linha do trem, é a minha área, no Jacarezinho, né? São casas, né, bem precárias, mas geralmente aqueles puxadinhos, tem 2 andares, moram famílias, uma família mora no andar de baixo, outra família mora no andar de cima, né? Às vezes o pai mora embaixo, o irmão mora em cima, o outro irmão mora mais em cima, então são quase que casas familiares, né? De 2, 3 famílias morando ali numa mesma casa, né? Aqui é a rua que eu falei, onde a polícia entra, né? E aqui a gente vê crianças indo para a escola e a polícia, né? Fazendo operação ali no meio do dia, no meio do turno da escola, né? Aqui são as casas, né? Que eu tô falando para vocês. Essa casa aqui, ela tá toda baleada. Isso aqui é tudo tiro. Então, é uma casa que fica num ambiente onde a bala acerta a casa, né? Então, assim, lá no Jacarezinho, não é bem na minha área. Essa área aqui não é a minha parte, tá? Mas essa parte aqui é chamada de Síria. É onde, antes, tinha o UPP, que era a Unidade de Polícia Pacificadora. O UPP saiu de lá agora, né? E, assim, era uma rua, essa rua aqui, na parte de baixo da rua ficavam os traficantes. E aí tinha subindo a rua, aqui em cima ficava a polícia. Então, os traficantes ficavam ali embaixo com um espelhinho, literalmente um espelhinho, para poder ver a polícia ali atrás, né? E a polícia ficava no final da rua do outro lado, assim, uma coisa estranhíssima. E essa área é chamada de Síria, vocês devem entender por quê, vendo essa casa aqui toda baleada, né? E aqui, né, Jacaré limpo é jacaré consciente. Bem na linha do trem, a gente vê aqui um monte de lixo, né? Então, assim, essa é a realidade da minha comunidade de Jacarezinho, né, pegando aqui o meu território. Aqui já a Lapa, né, é uma outra realidade, né? A gente tem aqui uma fundação, né, São Martinho. Lá na Lapa, a gente tem muitas, muito ligado às freiras, né, freiras da época antiga. Então, a gente tem muito convento, né, que fazem ações comunitárias. Então, esse centro aqui, São Martinho, ele é vinculado, né, a uma questão religiosa, né, católica, e eles fazem, às vezes, sopão,
para poder distribuir para os moradores de rua. Aqui tem banheiro, onde os moradores de rua podem tomar banho, podem, né, usar o banheiro. Tem algumas coisas também, de atividades que eles fazem, né, e os moradores de rua acessam bastante aqui. Aqui é um cartão postal, ali da Lapa, né, que é a Escadaria da Glória, Escadaria do Selarón. E aqui a gente vê, né, turistas na escadaria, e a gente vê também um morador de rua dormindo, né? Então, assim, a nossa realidade da Lapa é bem essa, né? Ao mesmo tempo que é um lugar turístico, a gente tem uma população de rua convivendo junto ali, bem ativa, né, bem presente. Aqui, outro cartão postal do Rio, né, que são os Arcos da Lapa. O meu território faz bem essa parte, ele faz a escadaria do Selarón, e ele faz essa parte aqui que você sobe, e vindo aqui por trás você vai sair lá na escadaria, né? Então, aqui é bem cartão postal da Lapa, né? Aqui é isso, é a Lapa, onde à noite a gente tem festas, onde à noite a gente tem farra, bebida alcoólica, diversão, e durante o dia é cartão postal, tem muito turista, mas tem a população de rua também vivendo. E aqui um exemplo dos cortiços, né, que eu falei para vocês, que a gente tem muito, são essas casas aqui, onde você entra aqui nesse portão, vai ter 10, 15, 20 quartinhos, né, bem pequenininhos, onde às vezes moram famílias, assim, são lugares bem populares, às vezes 300, 400 reais, e moram famílias aí dentro. E as condições são muito, muito, muito insalubres, tá? A gente acha que só porque não é isso, né, só porque não é isso, a gente acha que tá legal, mas quando a gente entra aqui, a gente vê, assim, uma precariedade que o lado de fora não transparece, viu? Então, são dois territórios bem diferentes, bem dinâmicos e bem interessantes de se trabalhar. Então, voltando aqui rapidamente, entrando na casa do paciente, né? A gente sempre tem que pedir permissão para entrar. Então, por mais que a gente tenha deixado o paciente de sobreaviso que a gente ia, quando a gente chega lá, a gente pergunta: oi, posso entrar? Você me permite entrar na sua casa? Né? Porque pode ser que ele fale: não, eu prefiro que a gente converse aqui do lado de fora, eu não vou me sentir legal de você entrar. Né? Então, ok, a gente pode fazer a visita aqui na porta, no portão de casa, sem problema nenhum, como você preferir. Né? Outra coisa importante que a gente sempre esquece é a segurança da sua equipe, né? A casa que você está entrando tem animal doméstico, tem cachorro, você pode prender o cachorro? E assim, gente, eu adoro cachorro. Muito, se o cachorro vem, eu brinco. Mas eu não conheço aquele animal, eu não sei se ele é vacinado, eu não sei se ele vai me estranhar, se ele vai entender que eu estou invadindo o espaço dele, ele pode querer me atacar, ele se sentir inseguro que ele me atacar, e a gente vai criar um problema, né? A gente está indo no meio do dia fazer uma visita, se eu sou mordida por um cachorro, vou ter que sair dali, vou ter que tomar vacina antirrábica, antitetânica, não vou poder mais atender, e cria um problema, né? Inclusive, tem uma residente nossa, um exemplo bem comum, a gente estava fazendo uma ação no território, na praça da Concórdia, que é uma área lá no Jacarezinho, tinha um gato, a residente estava lá brincando com o gato arranhou ela, literalmente, o gato arranhou, e ela teve que sair dali, teve que tomar vacina, teve que fazer um monte de coisa, e acabou com o dia dela, né? Então, é importante a gente, né, pedir para prender os animais domésticos, ver, né, se é onde você está entrando, se tem algum cabo de energia que possa estar solto no quintal da pessoa, sei lá, tomar cuidado com essas coisas que às vezes tem, né, fiação, né, não sei, coisa de telha, coisa de obra, né, então a gente tem que tomar cuidado com ali onde a gente está entrando. E as escadas, viu? Nossa, as casas que eu entro, às vezes tem umas escadas super estreitinhas, assim, tipo, um andar é mais alto, o outro é mais baixo, é estreito, é largo, e você não tem corrimão, então assim, tem muito para tu não cair dali, né? Então, tomar esse tipo de cuidado aí com a sua segurança e com a segurança de quem está na visita junto com você. Outra coisa, avaliar o conforto ali da equipe e o conforto do paciente, assim, aonde vocês estão, tá tudo bem? É um ambiente legal? É confortável? Não está confortável? Né? Quem está presente ali, né? A gente tem que prestar atenção também nos sinais verbais e não verbais, né? O paciente está confortável? Ele está tranquilo para falar tudo que ele precisa te contar? Ou será que tem alguém aqui que está do lado dele que está inibindo ele de querer realmente se abrir, de querer contar tudo, falar tudo, né? E às vezes ele só faz sinais não verbais. Ele dá aquela olhadinha, ele olha para o lado, ele tenta te mostrar que ali não está legal, que ele não está confortável, que aquele ambiente não é seguro. E às vezes você tem que perceber isso no feeling, né? Então é importante observar tudo isso, né? E ver também se tem ali um cuidador ou alguém de melhor entendimento
do momento ali da visita que possa, que às vezes aquela pessoa não vai saber te explicar tudo, não vai saber quais são os remédios que toma, e vai ter ali o filho do paciente, ou vai ter a nora, ou vai ter o genro, alguém que vai entender mais e vai saber te passar mais informações. Então, sempre é importante checar essas coisas, né? E aí, voltando da VD, né? Então, depois que eu fiz tudo, voltando da minha VD, eu vou fazer lá o meu registro no meu prontuário eletrônico, no meu prontuário de papel, vai depender de como eu trabalho. É sempre importante você ter um registro subjetivo, onde eu vou lá descrever as condições daquela visita domiciliar. Então, eu vou descrever as condições de moradia, as condições que eu achei o paciente. Achei o paciente na cama, sujo, urinado, passando fome, ou não, achei o paciente de banhozinho tomado, cheirosinho, né, com bom estado geral. Então, a gente vai descrever tudo isso. Achei a casa suja, achei muito lixo na casa, ou não, uma casa que tem um ambiente legal, né, uma casa, né, confortável, que consegue, né, suprir as necessidades do paciente. Então, esse registro é muito importante. A gente não vai registrar só as coisas clínicas, a gente registra o subjetivo da nossa visita, o que a gente pode observar e perceber também, né? A gente vai ali também traçar os planos de ações, né? O que você percebeu, o que aquele paciente precisa, o que aquela família vai precisar de suporte, se a gente vai encaminhar, se não vai encaminhar, se a gente vai, o que a gente vai fazer, né? Vai mandar ele para reabilitação, vai acionar o NAS, vamos traçar um plano de ação, né? Esse plano de ação, ele tem envolvimento ali de toda a equipe, né? E tem também uma pactuação familiar ali, né? Tudo que você vai fazer tem que ser pactuado, não pode ser da sua cabeça. Eu estou achando que é isso, eu vou propor e vai ser esse ponto final. Tudo é uma linha de mão dupla, né? Eu acho, eu proponho e vejo o que eles vão achar de volta. Se pode, se não pode, se é possível, se não é possível. Porque se não for possível, a gente vai pensar em outros planejamentos, em outros planos. Então, sempre bom checar tudo isso, né? E agora, já quase acabando, eu vou fazer mais ou menos um resuminho do que cada tipo de visita vai necessitar um pouquinho da gente, né? Então, assim, agora está quase no finalzinho mesmo. Quando eu for fazer uma visita sobre alguma doença crônica, né? Então, aquele planejamento que a gente falou, a gente vai checar no prontuário os últimos exames, né? A gente vai, durante a visita, ver como é que está a organização dos medicamentos daquele paciente. Se ele toma 10, 15 medicamentos, se tem uma caixinha, se tem alguma tabela fixada, porque muitas das vezes fixam na geladeira, ou fixam na parede, alguma tabelinha com os horários dos remédios, ou tem aquelas caixinhas, né, onde você separa as medicações. Então, assim, você vai avaliar tudo isso. Tem organização, né? A receita que ele está te mostrando, a forma que ele falou que está tomando, está condizente com a última receita que você fez, o que você viu, ou que algum outro médico passou? Então, você vai avaliar tudo isso quando você vai fazer uma visita de uma doença crônica, né? Você vai ver, então, a organização do paciente com o seu cuidado ou a organização daquele familiar, né, daqueles familiares no cuidado com o paciente. É uma família organizada ou uma família completamente desestruturada, onde você vai ter que sentar junto e organizar as coisas, né? Então, isso é importante. Isso, claro, se eu estou fazendo uma visita que eu vou falar sobre hipertensão, diabetes, eu vou ver colesterol, triglicerídeos, eu vou conversar sobre alimentação, eu vou conversar se é possível fazer algum tipo de atividade física, se é possível fazer um alongamento, se é possível fazer uma caminhada, se o paciente pode pegar um solzinho pela manhã. A gente, né, sempre aborda essas questões, né, de saúde com o paciente. E é importante a gente sempre pensar, né, nas clínicas, nas unidades que tem o núcleo de apoio, né, à saúde da família, se é possível introduzir, né, essa equipe no acompanhamento desse paciente, né? Então, às vezes, é um paciente obeso mórbido ou uma diabetes com uma glicada muito alterada, uma glicada, né, 12, 13, um paciente acamado, restrito, você precisa que, às vezes, um nutricionista tem que ir lá, né, fazer umas orientações, a gente tem que entender melhor a dinâmica. Então, é importante a gente pensar sempre na introdução ali do NASF junto desses pacientes com doenças crônicas, né? Às vezes, educador físico que pode ir lá fazer algumas orientações restritas ali do que o paciente pode fazer dentro do domicílio, que dê para ele fazer, então é importante, né? Quando a gente vai falar, muito importante, as visitas de urgência, né? Como eu falei, existem as visitas eletivas ou as de urgência. A visita de urgência, eu estou lá trabalhando, um familiar veio, doutor, pelo amor de Deus, aconteceu tal situação
meu pai, meu filho, alguém está lá, não consegue tirar, não consegue sair, eu preciso que você vá lá. Vamos, né? A gente pergunta, dá para ir agora? Dá para segurar a agenda e ir agora? Não, agora não dá, mas eu vou almoçar e depois do almoço eu vou. E aí você conversa assim, dá para ser, precisa ser agora ou dá para ser mais tarde? Dá para ser amanhã? Né? Então a gente vai sempre avaliar essas possibilidades e vai. Né? E lá, né, a gente também tem que saber se é uma urgência clínica ou se é uma urgência cirúrgica. Não, meu pai de 90 anos caiu, estava dando banho nele, ele caiu no chão, está lá morrendo de dor, não consegue levantar, está gritando, acho que quebrou a bacia, quebrou o fêmur. Então, assim, é uma urgência cirúrgica, a gente tem que pensar em remover aquele paciente ali, né? Então, dá para estabilizar lá no domicílio? Eu vou precisar remover esse paciente, né? Paciente que eu consigo chegar lá, fazer uma medicação, pensar numa coisa ou outra, estabilizar ali mesmo, ou o paciente chegando lá, eu tenho que avaliar de chamar o SAMU, eu tenho que ver se consegue 2, 3 pessoas pegar, botar esse paciente no carro e levar até a clínica, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso numa visita de urgência. E aí eu vou compartilhar com vocês, quando a gente fala de visitas de urgência, não é uma coisa muito simples. Às vezes a família não sabe avaliar isso. Assim, tem um paciente meu, que era um paciente que teve umas questões de usuário de droga, ele era alcoolista e usuário de droga. E aí ele foi comigo, assim, com umas questões de desorientação. E aí a gente não entendeu muito bem se ele abriu um quadro psicótico por conta da droga, ou se ele tinha feito algum tipo de alucinação, enfim, por alguma questão. E aí a gente regulou ele, botou ele no CAPS, fizemos exames de tomografia e tal, e achamos que ele teve pequenas áreas ali trombóticas encefálicas que sugeriam AVC, e aí por isso que ele teve aquela desorientação. Aí a desorientação passou, o quadro agudo passou, a desorientação passou, o paciente ficou super bem, já não estava mais usando droga nem nada, falando, conversando, lembrava de tudo, maravilhoso. 2, 3 meses depois, a família chega na meu consultório e fala assim, doutora, aquele paciente está todo desorientado de novo. Eu preciso que você faça uma visita nele. Eu falo, tá, mas como assim ele está desorientado? Ah, tá lá, não está falando coisa com coisa. Tá desorientado. Eu acho que ele teve alguma outra coisa. Eu falo, tá, como é que ele está hoje? Ele está estável? Eu tentei fazer algumas perguntas. Dá para esperar até amanhã? Ou se não dá para esperar, eu preciso que vocês consigam levar ele na UPA. Não, doutora, tá tranquilo, ele está um pouco desorientado, mas dá para esperar até amanhã. Falei, então tá bom, então dá para esperar. Se não dá para esperar, vocês levam ele na UPA. Não, dá para esperar. Fui no dia seguinte, isso era quinta-feira à tarde. Sexta-feira, fui, 9 horas da manhã, o acesso lá do Jacarezinho liberou para a gente ir para o território, fui na casa dele. Quando eu chego lá, o paciente, gente, ele estava comatoso. Ele não estava desorientado. É um paciente que ele já estava em gasping, assim. Ele estava sentado na cadeira, com a cabeça para cima, o olho já em outro espaço, e gaspeando, gaspeando, gaspeando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tentei ali conversar, entender se era uma urgência ou não era urgência, a família estava tranquila. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Assim. E aí acionei SAMU. Falei, gente, a gente tem que remover esse cara agora para a UPA, liga para o SAMU e tal. E aí juntaram lá 3, 4 vizinhos, era uma casa de segundo andar, uma escadazinha super apertadinha. Juntou 3, 4 vizinhos, botou ele na cadeira, desceu a escada, botou no carro, foi para o hospital. Esse paciente, obviamente, teve alguma condição clínica mais grave, já chegou lá sendo entubado e tudo mais, ficou no CTI. Depois ele veio a falecer. Assim. Então, quando a gente pergunta se é uma questão de urgência, a gente não pode... A gente tem que tentar, assim, colher minúcias do caso para entender se é uma coisa realmente que dá para esperar, porque às vezes a família não tem noção se dá para esperar ou se não dá para esperar. Né? Então é muito importante a gente avaliar essas questões de urgência e chamar SAMU, remoção, o que dá para fazer na hora. A gente tem que estar muito atento a isso. Né? Então agora, VD de saúde mental. Então se eu estou indo lá ver um paciente de saúde mental, eu tenho que entender, é um paciente que está em surto ou um paciente que está estável? Né? Às vezes é um esquizofrênico que está ok, que toma suas medicações, ele não consegue sair de casa, mas ele está estável. Ele tem lá a rotina dele dentro de casa, não sai muito dali, mas é um paciente organizadinho dentro dos seus limites. Né? Ou não, às vezes é um paciente que está em surto, que está querendo pegar uma faca, que está querendo matar todo mundo, ou se matar. Então, a gente tem que também estar preparado para isso. Né? E nesses pacientes de saúde mental também. Né?
avaliar quais são os últimos exames que eles fizeram, né? Ver se ele está organizado na tomada das medicações, ou se tem alguém que é responsável por dar as medicações para ele, né? Também avaliar se a receita, porque às vezes eles fazem, vai no médico aqui, vai no médico lá, vai no psiquiatra, vai não sei aonde, e cada um muda uma receita, e então você tem que fazer, às vezes, essa organização ali. Não, qual foi sua última receita? Quais são os remédios que você está tomando? E tentar dar uma organizada nisso, né? Então, a mesma coisa, né? Ver aquela organização do paciente e da família naquele cuidado e avaliar esses riscos, né? É uma casa de terceiro, quarto andar, onde se o paciente estiver em surto, se for um paciente que tem alucinações auditivas, mandando ele se matar ou mandando matar o filho, ele pode jogar alguém da janela, ele pode se jogar da janela. Então, talvez a gente tenha que conversar e ver para botar tela na janela, né? Orientar a tela na janela, né? Ou faca, né? Assim, é um paciente que precisa guardar as facas, né? Eu tenho um paciente que o pai dele precisa, além de esconder todas as facas, ele precisa trancar a geladeira, porque quando o paciente está em surto, ele pega as comidas e joga tudo fora. Então, a geladeira tem que ficar trancada. Enfim, é péssimo eu chegar na casa dele e ver a geladeira trancada, mas eu entendo que na dinâmica do paciente é importante, né? E como eu falei, nas doenças crônicas que a gente tem que pensar em acionar o NASF, a gente aqui no Rio de Janeiro tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Não é realidade em todos os lugares, mas é uma unidade ali de atenção secundária, onde a gente tem uma equipe, né, voltada para ser uma equipe de saúde da família, que geralmente tem psiquiatra, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem, enfim, assistente social, terapeuta ocupacional, tem uma equipe, né, voltada para essa questão de saúde mental, e que a gente geralmente trabalha em conjunto com eles. Então, assim, o paciente que, às vezes, a gente precisa acionar o CAPS também faz visitas, às vezes vai lá no território, ver como é que o paciente está. Então, sempre é importante a gente avaliar se dá para acionar algum dispositivo ali do nosso território que possa ajudar a gente nesse paciente de saúde mental. Eu estou falando de fazer uma busca ativa, né? Qual é o motivo da minha busca ativa? É uma busca ativa porque eu estou com uma paciente que está com uma glicada de 15 e sumiu, já tem um ano que não tem, sei lá, consulta, fez um exame aleatório, veio parar na minha mão, tem uma glicada lá em cima. Não sei, é um exame, uma creatinina de 3, de 4, eu preciso ir atrás desse paciente, não sei. É uma visita, uma busca ativa porque a mãe não vacina a criança já tem um tempão, a caderneta de vacina está atrasada. É uma busca ativa porque o tratamento de tuberculose, a pessoa abandonou, sumiu, já tem mais de 30 dias que não vem buscar o remédio, o ACS não acha, a gente precisa ir atrás, né? Ou, sei lá, um paciente, às vezes, com HIV, que abandonou o tratamento, né? Qual é o motivo aí desse abandono? E aí a gente vai lá atrás para tentar entender por que o paciente abandonou, né? Se é uma questão que ele não entende o diagnóstico, ele não entende o tratamento, né? Então, assim, tentar entender, assim, ele nunca mais foi porque ele trabalha no horário que a clínica está aberta, então, simplesmente ele não vai porque ele não consegue, o horário que ele está em casa não é o horário que a clínica está aberta. Então, vamos atrás dele, assim, vamos tentar entender se dá para adequar esse horário, se dá para um dia à tarde, no final do dia, ele sair mais cedo, eu dou um atestado para ele, ou ele vai cedo, bem às 7 horas da manhã, não sei. Vamos tentar entender qual foi o motivo aí desse abandono, desse sumiço desse paciente, né? Ou também é uma gestante, né? Às vezes a gestante sumiu, a gente não sabe cadê, se perdeu o filho, se não perdeu o filho. Teve o filho, mas não foi para consulta de acolhimento mamãe-bebê, então a gente precisa ir atrás dela, né? Então, por isso é importante o sonar, né? Levar o sonar, porque às vezes a gente vai atrás de uma gestante, lá mesmo, minha amiga, senta aí na cama, vamos aqui fazer a ausculta do BCF, leva uma fita médica, a gente já vê a altura do fundo uterino e faz uma consulta de pré-natal básica no próprio domicílio da pessoa, se a gente consegue achar essa gestante lá, né? Ver pressão, peso, fez um mínimo ali de uma consultinha, já que é uma gestante que está sumida. Ou é uma busca ativa porque é uma questão, né, familiar, uma família com extrema vulnerabilidade social, né? Então, qual é o motivo da busca ativa? Então, é importante também, a gente tem diversos motivos para buscar um paciente no território, né? E sobre os pacientes acamados, acaba que seja, muito do que a gente já falou também, né? Avaliar, então, a organização da família, das medicações, dos exames. Uma coisa muito importante, avaliar, se o paciente é acamado, avaliar, né, a presença de escara, tá? Avaliar atrofia,
né? Às vezes o paciente não sai da cama, ele tá com aquelas perninhas fininhas, que já não mexe mais. Ele, às vezes, você fica numa posição, você fica de lado, não pode mexer, então a gente tem que avaliar escara, a gente tem que avaliar atrofia, tem que conversar sobre exercícios de reabilitação, de tentar voltar com aquela funcionalidade, né? Então, isso é bem importante. Conversar sobre infecção, conversar sobre queda, né? Queda no banho, conversar sobre paciente com infecção que começou a fazer delírio, né? Às vezes é um vovozinho que, por algum motivo, desidratou, aí teve uma questão, um distúrbio hidroeletrolítico, fez delírio, ou começou ali com uma paciente que não ventila muito bem, a casa não é muito arejada, e aí começou com uma tosse, não faz febre, e aí começou também com um delírio, a gente tem que pensar, às vezes, uma pneumonia, ou uma infecção urinária, às vezes está com aquela urina escura, com grumos, então, sempre lembrar de infecção e queda. E, muito importante, paciente acamado, paciente restrito, a gente tem que cuidar de quem cuida. Geralmente o familiar é muito estressado, é um familiar que às vezes já está ali naquela rotina de cansaço, às vezes ele é sozinho, né? Às vezes é uma filha que é sozinha para carregar, para levantar, para dar banho. Então, assim, vamos lembrar de cuidar do cuidador, né? De cuidar de quem está cuidando também. Então, é muito importante oferecer escuta, oferecer acompanhamento, às vezes, com um psicólogo, com saúde mental, ver quais são as condições daquele cuidador, para que ele também, se cuidando, ele possa promover um bom cuidado do paciente, né? E agora, acho que é o último, né? Consulta familiar, né? A gente vai sempre identificar quem é o responsável pelaquela família, pela dinâmica familiar. E aí, se eu tenho uma família de 5, 6 pessoas, geralmente tem um que é aquela pessoa que é responsável, que é a pessoa que vai dar o remédio, que é a pessoa que vai fazer os horários, né? Geralmente é uma filha, que é uma mulher, é muito difícil ter um homem como esse responsável pelo cuidado, mas às vezes tem também, é claro. Mas a gente identifica, então, quem é a responsável, quem é a cabeça da família, né? E ali a gente vai, às vezes, na consulta familiar, a gente vai tentar remediar crises relacionais ali. Enfim, a gente vê diversas coisas, né? Às vezes é uma família que não está nem aí para o cuidado do paciente, porque às vezes foi um pai ou foi uma mãe ausente, foi um paciente que nunca, enfim, teve por diversas questões, a família ali não se dá bem, então quando aquela pessoa adoece, a família não está fazendo muita questão. Então a gente às vezes tem que remediar essas crises, mostrar que, né, não é bem assim, que as coisas tentar, né, traçar ali algumas coisas do cuidado daquele paciente, né? E muitas vezes a gente utiliza de algumas ferramentas do médico de família. Então, a gente constrói familiograma, a gente constrói um ecomapa do território, né, da dinâmica familiar, para poder tentar chegar a pactuações ou traçar planos que funcionem para aquela família, né? Então, entender a dinâmica e fazer as pactações com a família é muito importante, né? E eu, particularmente, adoro consulta familiar. Eu adoro estar na casa do paciente, eu adoro chegar lá, ver a dinâmica daquela família, ver como eles se organizam naquele cuidado. A gente descobre muita coisa na casa do paciente, coisas que ele nunca vai contar para a gente dentro do consultório. Às vezes, quando ele recebe a gente na casa, ele conta a vida, ele fala um monte de coisa que não é só blá, 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 né? Às vezes, o paciente fala muito blá, 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 mas quando ele está contando uma história, ele solta ali uma questão, uma coisa que fala, opa, deixa eu captar isso aqui para mim, calma aí. Assim, as consultas familiares são muito legais, entender toda essa rotina, essa dinâmica é bem interessante. Assim. Então é isso, gente. Não me estendendo mais, a gente dá uma meia horinha aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da importância da visita domiciliar e o quão complexo é fazer uma visita domiciliar. Não é simples, não é só botar o seu esteto, o seu jaleco e ir para o território, não. Tem muita coisa por trás disso. Muito obrigada. Com certeza, Gabriela. Nossa, foi excelente a sua palestra. Já tinha assistido uma palestra semelhante, mas a sua, você trouxe muitos exemplos, eu pessoalmente adoro. Faz a gente se situar bastante, né? Melhor. Tá todo mundo elogiando aqui. Teve várias dúvidas. Vou começar com uma que eu mesmo surgiu, assim, né, durante a palestra. Queria saber como que é a aceitação do pessoal da saúde no meio, principalmente da favela, né, da comunidade do Jacarezinho. Se eles aceitam, se eles, assim,
tem um receio, por exemplo, de ter algum, sei lá, um policial no meio? Como que é? Se vocês são próximos, gosto, já disse, né? Que tem uns que ficam até te pedindo camisinha, mas queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Então, é bem interessante. Eles aceitam muito a gente, tá? A minha unidade não acontece do tráfico estar interferindo na minha unidade. Pontualmente, a minha unidade. Eu sei que existem comunidades que o tráfico interfere dinâmica ali ativamente no processo de trabalho, tá? De mandar o médico sair da clínica e fazer algumas coisas, enfim, a minha unidade não acontece isso. Nós somos super bem aceitos, tá? Que ótimo. Vixe, travou um pouco. Então, a gente tem um processo de trabalho legal, tá? E com a questão do tráfico com a gente não interfere muito. Eu particularmente, passo no meio, né, da boca, o pessoal gritando pode 5, né? Hoje é dia, sextou e tal. Sou super bem aceita, passo, o pessoal me cumprimenta, ou eu passo de cabeça, né, seguindo reto, sem ficar olhando muito, mas o pessoal cumprimenta, o pessoal fala, às vezes está armado, a gente não vai ficar olhando, a gente passa meio que reto. Não, nunca tive problema. Tem quanto tempo, Gabriela, que você trabalha nessa comunidade? Olha, eu fiz residência lá por 2 anos e já estou 1 ano e meio lá como médica. Então, tem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou lá. Você já está acostumada com essa dinâmica? Já estou acostumada. Então, assim, comigo nunca tive problema. E é isso, assim, a gente passa às vezes no bar, o pessoal cumprimenta a gente, do bar mesmo, vem falar com a gente virado da noite. É isso. É a nossa dinâmica, a gente se dá bem com isso. Então, tá bom. Vou ler, então, a pergunta da Carolina. Ela perguntou: em se tratando de um paciente que precisa de um PTS, como a equipe se organiza dentro do contexto da atenção básica para incluí-lo nesse projeto? Como vocês se articulam para a participação dessa equipe durante e após a visita domiciliar? Isso, então, perfeito. Traçar o PTS é isso, né? Isso que eu falei um pouquinho é traçar PTS. Você primeiro organiza, você conhece o paciente, você vê quais são as questões dele, e aí você tenta, né, interagir um pouquinho mais, vai na casa, conhece a família, vai construir o vínculo, né, e vai fazer pactuações dentro do que for possível. Então, assim, algumas pactuações a gente faz na hora, com a família, senta todo mundo junto, traça o que for possível fazer, vai conversando com eles. Algumas questões a gente meio que leva para a reunião de equipe, conversa, e a gente às vezes chama o NASF, vem todo mundo, conversa, o agente de saúde, como o agente de saúde pode se envolver? O agente de saúde pode se envolver dessa forma. Como o médico vai se envolver? Como a enfermeira vai se envolver? Como cada pessoa da equipe ele vai estar envolvida naquela questão familiar, naquela questão do paciente, e a gente cria, traça, né, ali algumas possíveis objetivos, e depois a gente leva isso de volta para o paciente para discutir com ele possibilidades. E aí cria, né, o projeto terapêutico singular. Nunca é um projeto que eu vou chegar lá traçado, pronto, e mostrando para ele, olha, conversei com você, cheguei com essas coisas. É sempre uma questão traçada junto. A gente pode até formular hipóteses e pensar em possibilidades para já levar de alternativa. Mas tudo traçado junto com o paciente e as conclusões e as pactuações, inclusive, né? Então, assim, quando a gente cria um projeto ali para o paciente, a gente também precisa que ele se envolva. Se só eu levar para ele pode muito bem não cumprir, mas quando ele se envolve no projeto, ou a família se envolve naquele projeto, a gente também responsabiliza a família, ou responsabiliza o paciente por aquele projeto ser bem sucedido e ser posto em prática. Então, é muito legal construir PTS. Assim. E é sempre com a família ou sempre com o paciente. Eles têm que estar ativamente envolvidos nesse processo. É o que você disse, né? Eu acho que quando eles ficam envolvidos, dá muito mais efeito que você impor uma coisa que às vezes o paciente nem vai ter acesso, não vai conseguir nem comprar ou adquirir aquele medicamento, né? E ele tem que entender, né? Se ele não entende o motivo daquilo, ele não vai cumprir. Não. Agora, se ele participa ativamente, se ele entende o motivo, e se ele mesmo vai falar se é possível, se não é possível fazer, ele participa e aquele cuidado vai ser bem sucedido, com certeza. Com certeza.
Temos duas perguntas, eu vou deixar a outra da Carolina por último. Tem duas perguntas aqui. A Jéssica Xavier perguntou: o que fazer quando, numa visita domiciliar, você identifica uma situação que é indicativo de violência doméstica? E a Esther perguntou quando você acha que é uma violência contra criança ou adolescente. O que vocês fazem? Muito difícil. É muito difícil. Eu, particularmente, nunca cheguei a detectar isso durante uma visita. Eu já fiz visita sabendo que a paciente é uma paciente que sofre agressão. Então, às vezes, no consultório, numa questão de... Inclusive, era uma gestante, um caso de uma gestante, que no meio do pré-natal, eu já tinha visto ela 2, 3 vezes, e ela soltou que ela sofreu agressão no marido. Assim, pô, tô fazendo um pré-natal, era um filho que era super desejado, assim. Mesmo grávida? Mesmo grávida, sofreu agressão. E aí a gente não... Opa, vamos lá. E aí a gente fez uma visita, né? Só que a nossa intenção era pegar o marido em casa, para entender, mas no dia que a gente fez a visita, ele teve algum trabalho informal que ele fazia, e ele teve, enfim, a gente não conseguiu pegar ele em casa e tudo mais. Mas, é claro, é uma gestante que a gente acompanha muito mais de perto, sempre tinha alguém indo na casa dela para saber se estava tudo bem e tal. E, claro, sempre notificar, né? Violência domiciliar, violência física, mental, psicológica, verbal, qualquer tipo de violência, a gente sempre notifica. A notificação ela é compulsória nesses casos, e é uma notificação mais a título de você deixar lá registrado. Aquilo não vai necessariamente para nenhum conselho, para nenhuma federação, nada, mas é importante, né? E para criança também, né? Adolescente e tudo mais. Mas, como eu falei, se eu entro na casa de um paciente, a gente tem que estar sempre prestando atenção nos sinais verbais e não verbais, né? Então, acho que teve até, agora que as coisas começaram a ficar, né, na pandemia, que a gente começou a fazer muitas essas questões do Zoom, das teleconferências e tudo mais, teve uma história de uma pessoa que foi para uma teleconferência de óculos de sol, porque ela queria esconder marca. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas isso foi super divulgado. Ela estava de óculos de sol numa conferência, assim, igual a gente está, com um monte de gente, acho que era questão de trabalho e tal, porque ela estava escondendo que ela tinha sofrido agressão do marido, então ela botou óculos de sol para participar. Então, é um sinal não verbal, né, que a gente tem que estar atento. E isso acontece na questão da família, assim, se eu estou ali, se eu chego, eu vejo um roxo, se eu vejo que ela não está confortável de estar naquele cenário, porque às vezes o marido ou alguém está ali, não está muito legal, não está podendo falar tudo, a gente tem um cantinho que a gente possa ir, assim, a gente pode conversar só, você pode sair um pouquinho, tranquilo, isso acontece, mas é muito importante prestar atenção nos sinais e, claro, ativar a rede, articular, você voltar para a tua unidade, fala com o NASF, fala com isso, notifica o que dá para fazer, vamos articular a rede, vamos articular assistente social, se for criança, né? Se é uma questão de violência infantil, abandono, não sei, um descuido, a criança está desnutrida, vamos ativar, vamos fazer, né? O que dá para a gente ativar de rede, a gente tem que ativar, é nossa responsabilidade como médico e como equipe de saúde daquela paciente. Com certeza, não ser conivente, né, com isso, de forma alguma. Com certeza, de forma alguma. Outra coisa, o que a gente tem visto muito, eu pelo menos tenho lido bastante sobre isso, o tanto de pesquisa que está saindo do aumento da violência doméstica ou contra o assédio, né, em criança e adolescente agora na quarentena. Que muitas vezes as pessoas ficam bem mais em casa, acontece mais brigas e mais violência, né, infelizmente. Sim, com certeza. Enfim, agora tem outras perguntas aqui. O Anderson perguntou se essa oficina ficará salva. Ela ficará salva, sim. Depois a gente vai disponibilizar. Está sendo gravada. Boa. O Anderson depois perguntou... Tem vários elogios aqui. Todo mundo falando que você foi bem didática. O Anderson perguntou: na sua visão, qual a importância da longitudinalidade do cuidado e do vínculo no processo de trabalho de uma unidade de saúde? Então, Anderson, eu, na verdade, não sei trabalhar sem longitudinalidade. Eu, quando pego um paciente pela primeira vez, eu meio que demoro 1 hora com ele. Porque eu não consigo ser rápida, eu não consigo... Você quer uma dipirona, toma dipirona e tchau. Eu vou abordando, vou tentando conversar, vou entendendo, pergunto sobre trabalho, pergunto sobre família, sobre gênero, sobre religiosidade. Vou fazendo lá o meu prontuário com umas informações básicas. Por mais que seja uma pergunta rápida, uma
questão rápida que ele quer resolver, eu vou criando ali o meu vínculo, vou tentando conhecer aquele paciente. Obviamente, nada de forma... Ah, e aí? Tentando chegar perto, chegar junto, ver se o paciente também dá abertura para isso. Mas tentando ir criando vínculo, né? Porque a gente não é UPA, né? A gente trabalha com longitudinalidade e com vínculo. Então, eu não sei, assim, acho que é extremamente importante, assim, eu não consigo ver o trabalho do médico de família sem vínculo e sem longitudinalidade. E como eu falei, a gente, quando passa a conhecer o paciente, quando falam algumas coisas para a gente, opa, não, meu paciente não é assim. Não, isso está errado. Não, eu preciso ir atrás dele porque eu conheço esse paciente. O que está acontecendo não condiz com a realidade, porque você passa a conhecer. Né? Às vezes é isso, assim. O paciente vai na... Gente, não falando mal das emergências, tá? As emergências, elas são muito importantes e potentes, mas às vezes o paciente vai na emergência com uma queixa de tosse e febre, não sei por quê, pedem um EAS, porque é rotina pedir EAS na emergência. E aí tem um EAS que a pessoa faz, sem estar se lavada, sem estar limpa, nem nada. Aí vem lá 6 piócitos e uma bactéria aumentada. O paciente não tem nenhuma queixa, mas sai da UPA com um ciprofloxacino. E aí chega para mim... aí chega para mim e fala, que a paciente, sei lá, enfim, tava com tosse, febre, e saiu com ciprofloxacino. Não, por que ele saiu com ciprofloxacino? Porque o médico da UPA não conhece aquele paciente, não sabia o que fazer com aquele paciente, com aquela queixa de tosse, febre, porque talvez fez um raio-x, não deu nada, fez um hemograma, não deu nada, aí faz infecção urinária. Não faz sentido. E quando a gente trabalha longitudinalidade, às vezes eu vou saber que aquele paciente, na verdade, é um paciente que tem, enfim, sei lá, asma, e aí a casa dele tem um monte de poeira, tem um monte de bicho, tem um monte de coisa, e aquela tosse é uma tosse mais alérgica, sei lá, enfim. Mas quando a gente conhece o paciente, a gente às vezes vê uns absurdos assim, que eu falo, não, meu paciente não é assim. Se ele está se comportando assim, então tem alguma coisa, então eu vou atrás dessa coisa. Ou não tem nada, ou é outra coisa completamente diferente do que falaram que era, porque eu não conhecia o meu paciente. Então, assim, eu não vejo o trabalho do médico de família sem longitudinalidade e sem vínculo, porque o vínculo é tudo. Se o paciente não tem vínculo, você não consegue informação, você não consegue trabalhar. Quando você tem vínculo, você trabalha muito mais fácil. Com certeza. É o que um professor meu fala, toda pessoa devia ter um médico da família, comunidade. Que ele vai saber de toda a sua vida, todas as doenças que você já passou, como é a sua família, a sua casa, né? É muito importante. A Carolina perguntou se você tem alguma indicação de leitura ou algum curso sobre o tema. Eu não sei se é sobre visita domiciliar em si, acho que sim. Então, como eu falei, eu nunca fiz nenhum curso, nunca tive nenhuma aula sobre saúde da família. Tem, assim, alguns materiais que eu li para poder preparar essa palestra, essa oficina, que eu posso estar passando depois para vocês, os links dos materiais que eu utilizei, tá? Para poder fazer. Mas curso, eu realmente não conheço. Nem nenhuma aula, assim, nunca vi nenhuma aula, nenhum curso sobre visita domiciliar. Porque é realmente um assunto que é difícil a gente ver as pessoas oferecendo cursos, né? Mas eu não conheço nenhum. Quando você falou isso, que você não viu na sua residência, eu fiquei impressionada. Até comentei com a minha amiga, porque lá na minha faculdade, eu e ela fazemos parte da Liga de Medicina da Família, a gente acompanha um médico e ele tem dois residentes. E eles, assim, super acompanham as visitas domiciliares lá. Então, é como se eles estivessem tendo na residência. Eu achava que todo médico da família, comunidade, tinha esse módulo, assim, né? Vamos dizer, de visita domiciliar. Gente, isso eu acho que tinha que ter até no nosso currículo mesmo, porque principalmente internato, em cidades pequenas, internato rural, sempre tem que fazer visita domiciliar. Sim. Então, sim, como que a gente está preparado para isso? É uma coisa que a gente vê muito na prática mesmo. Assim, não é que eu não tive nenhuma aula. Na minha parte prática, eu fiz uma visita domiciliar com a minha preceptora. O resto eu fiz por conta própria. E aí eu entendi que na reunião de equipe eu tinha que separar os casos. Eu entendi essa questão do roteiro que eu tinha que fazer para dinamizar, porque eu saía daqui, aí ia para lá, aí depois eu voltava para outra casa pertinho de onde eu tinha ido, que se eu tivesse traçado um roteiro melhor, tinha sido muito mais fácil.
né? Então, assim, coisas que eu fui aprendendo na prática. A maletinha do médico de família, tipo, eu saía com quase nada. Aí eu, poxa, não trouxe tal coisa. Ah, não trouxe Muita tal coisa. gente falou isso, que foi ótimo essas dicas. Eu fui aprendendo, eu tinha que levar essas coisas, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Mas a gente tem, assim, a gente tem um módulo na residência de abordagem familiar, a gente tem até um módulo de visita domiciliar, uma aula teórica, tá? Mas que é muito superficial. Assim, não chega nem perto da metade das coisas que eu falei aqui para vocês. Isso aqui é muito prático. Com certeza. Por isso que os exemplos foram ótimos. Deixa eu ver se tem. Eu acho que tinha mais uma dúvida. Peraí. O Anderson falou assim: ótimo e parabéns pelo seu trabalho, pois na minha realidade profissional como fisioterapeuta, na atuação com médicos, é difícil ver médicos assim como você. Continue assim, precisamos de muito mais médicos assim na atenção primária. Obrigada. Teve vários elogios assim. Mas a nossa especialidade, ela não é uma especialidade médico-centrada, né? A gente trabalha em rede, a gente trabalha em equipe. Eu não consigo ver um médico de família só médico, assim. Você tem uma equipe ali, você tem que usar isso. Quem não usa, tá dando mole. Tem muita coisa mais para oferecer. Tá fazendo um trabalho lá meia boca ali. Concordo plenamente. Então, acho que no mais é isso. Gente, se alguém perguntou, ela vai me passar os materiais, depois eu vou passar para o organizador maior do congresso, vou disponibilizar provavelmente no Instagram o link, depois a gente passa para vocês as informações. E, Fábio, a presença eu já contabilizei, tá? Inclusive seu nome. Então é isso, eu acho. Muito obrigada, doutora Gabriela. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos. Que E bom. continue fazendo esse trabalho que você faz com todo carinho, parece, né? Obrigada, agradeço as perguntas, agradeço a participação do pessoal e agradeço a Liga pelo convite de fazer essa oficina com vocês. Faremos mais futuramente. Boa noite, gente. Boa noite.